E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre como viver do mercado financeiro e um pouco sobre como que foi a minha trajetória até agora trabalhando aí nesse mercado, que é um trabalho que você pode fazer de casa, você não depende do seu chefe e você, na verdade, é o seu próprio chefe, né? Ou seja, você tem que saber administrar aí todas as suas finanças e trabalhar com a questão da rentabilidade, né? Rentabilizar o seu capital. Então, galera, eu vou estar falando um pouco sobre isso, né? E um pouco sobre como foi a minha experiência até o dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo. Então, bora! Então, se você tem essa vontade, né, de viver aí do mercado, eu tenho algumas dicas para passar para você nesse vídeo, né, de como você pode começar trabalhando aí e dar os seus primeiros passos em rumo desse objetivo. Mas eu já te aviso que não é um caminho fácil, não é uma coisa da noite para o dia. Mas também não ache que você vai precisar ter um capital monstruoso para começar. Ou seja, você não precisa ir ter, sei lá, um valor muito alto de patrimônio para começar. Muito pelo contrário, eu recomendo, e você vai ver aí outras pessoas aí no mercado recomendando você começar com pouco. Começar com R$100, começar com R$200, 500, que foi o que eu comecei. Então, cara, eu comecei trabalhando no emprego normal, comum, juntei os meus primeiros R$500, aí eu vim da internet, conheci esse mercado e conheci um mundo muito vasto aí de opções que você pode estar atuando. Então, eu conheci aí opções binárias, eu conheci aí o Forex, conheci aí, pode ficar tranquilo que eu vou falar um pouco mais sobre cada um desses. Conheci as criptomoedas, conheci o mercado de ações, o mercado de derivativos. Então você vai ver que existem diversos termos, diversos ramos aí do mercado financeiro. Se eu chegar aqui para uma pessoa que entende e falar, eu trabalho com o mercado financeiro, a primeira pergunta que ela vai fazer é, beleza, em qual ramo você trabalha? Né? Então cada um atua diretamente no ramo. Um cara que estuda finanças, ele vai trabalhar no banco, ele vai trabalhar nas finanças de uma empresa. Existem diversos ramos aí que você pode estar atuando. Mas lembrando que essa parte que a gente trabalha na rentabilidade, né, comprando ativos, investindo propriamente o nosso capital, a gente não precisa de faculdade, não precisa de nada, tá? É literalmente você conhecer, aprendendo na prática, que é a forma mais eficiente. Você tem aí a teoria, né? Você tem diversos livros que falam sobre isso, e eu vou poder até estar te recomendando alguns. Mas vamos falar um pouco sobre esses mercados aí, que eu já falei muita coisa aqui. Bom, galera, então como vocês sabem, né, se você vê os outros vídeos do meu canal, você vai ver que eu trabalho mais no mercado de opção binária. E opção binária é justamente o mercado que você trabalha no day trade, né? Ou seja, você investe no mesmo dia e aí você faz operações em 5 minutos e para cima ou para baixo. Por isso que é binário, é duas opções, para cima ou para baixo. E é justamente isso que a gente está fazendo aqui no mercado, e são corretoras geralmente estrangeiras, né? Tem aí corretoras russas, corretoras de outros países que a gente trabalha, geralmente, né? Tem aí que Option, eu trabalho hoje mais na Cotex, né? Porque é uma corretora que eu vejo mais alguns motivos para eu estar operando nela, eu sempre estou falando nos meus vídeos. Mas por que eu trabalho nesse mercado? Por que eu comecei nesse mercado? Porque eu comecei aí com o método Trader Milionário, que eu sempre falo aí nos meus vídeos, inclusive vou deixar o link dele aqui na descrição, que foi o curso que me colocou no mercado, né? Colocou-me aí podendo copiar traders profissionais, por isso que o nome do canal é Traders que Copiam. Então eu pude começar aí, né, sem ter muita experiência, copiando o que esses caras já faziam e tendo aí o meu resultado trabalhando no mercado financeiro. Mas se você quiser começar por outro caminho, você também tem aí a opção de, sei lá, começar pelas criptomoedas, eu recomendaria. Porque como que funciona? As criptomoedas é o meu segundo mercado preferido, né? Então o primeiro é a opção binária, o segundo eu gosto muito aí do mercado de cripto, justamente porque é um mercado muito novo. O Bitcoin é muito novo, ele começou em 2008, então por isso que eu gosto muito desse mercado de criptomoeda. Então a gente sabe que ele tem muito a crescer, né, cara? Agora, o mercado de ações, o mercado de câmbio,
Ou seja, esses outros mercados aí já existem há muito tempo, né? Então esses mercados aí você já vai ver os caras já consolidados, grandes empresas atuando. Hoje a gente vê aí algumas empresas começando a vir para o mundo das criptomoedas. Então esse mundo aí é muito novo e eu vejo que tem muita oportunidade nele, ele tem muito a crescer, né? Muita gente costuma falar que o ouro digital é o Bitcoin. Ou seja, como a gente está na era digital, é muito interessante ver por essa perspectiva, ou seja, uma coisa que tem muito a crescer ainda. Então, eu diria que se você quiser começar por esse mercado, é um mercado interessante que você também pode começar com pouco, né? Assim como em opção binária você pode começar aí com R$60, aqui no Bitcoin, com R$200 você já pode depositar na corretora e comprar suas primeiras frações de Bitcoin, né? Muita gente pergunta, pô, mas o Bitcoin custa $60 mil, $50 mil, como que você compra? Não, cara, você pode comprar 0,0008 Bitcoins, que vai dar aproximadamente aí $30, entendeu? Ou seja, você não precisa ter um capital muito alto para começar a investir, inclusive não é recomendado você começar com muito, é recomendado você começar com pouco, porque na medida que você vai ganhando mais dinheiro, você vai ganhando mais experiência investindo. E aí se você fizer alguma cagada, se você fizer alguma coisa errada no começo, você vai perder pouco, né? Você não vai perder muito. Então essa que é a melhor mentalidade para você começar a trabalhar. Bom, eu vou falar agora de uns outros mercados que eu também invisto, né? Eu gosto do mercado de câmbio, eu gosto do mercado de ações, tem algumas ações brasileiras, porém o mercado brasileiro aí, né, pelo menos eu estou um pouco pessimista, eu não recomendaria a uma pessoa iniciante começar por esse mercado, mas é um mercado que dá para você começar também, né? Começar estudando as ações, investindo. Mas esses mercados assim, galera, você já vai ter um retorno bem diferente do day trade, tá? O day trade, eles são conhecidos aí como os mestres da rentabilidade, né? Porque, pô, se você, por exemplo, em opção binária, que eu mais gosto de trabalhar, você coloca R$100, em um dia você pode levar esses R$100 para 200, 300, 400. Isso não acontece no mercado de ações. Você vai estar ganhando aí em ações muito menos. Então você precisa de mais capital para ter mais resultado. Então, ações, esses outros mercados assim, é um pouco diferente. Aí você vai ter também o mercado de derivativos. O que é isso, galera? É um mini índice, você vai ter aí o mini dólar, que também é uma forma de day trade, né? Ou seja, nesses mercados, você, assim como o Forex, né, você também tem um grande potencial de rentabilizar o seu dinheiro. Porém, cara, nesses mercados, você tem aí também aquela questão que eu te falei dos big players, né? Você vai ter grandes empresas, grandes bancos, grandes fundos competindo com você. Então, já é uma coisa um pouco mais saturada e eu acho um pouco mais difícil esses mercados, particularmente, né? Eu sempre me dei melhor nesses mercados mais recentes, que você tem aí competidores, entre aspas, né? Porque todo mundo jogando o jogo lá com você, né? Isso é basicamente o jogo, o mercado financeiro. Então, é basicamente isso. Eu estou aqui com o TradingView aberto, né? É um site que eu recomendaria você a criar sua conta, porque é um site que você tem aí todos os ativos, né? Você vai ver aqui, ó, algumas criptomoedas, assim, que eu gosto de estar olhando, analisando. Você tem aqui alguns outros ativos. Você tem o euro, o dólar, né? E aí você vai começar a entender o que funciona, como que funciona esses gráficos, né? O que são essas velas aqui. A gente chama de vela cada uma dessas coisas aqui, né? Vela verde é que o preço começou aqui, veio até aqui, subiu. E vela vermelha, o preço começou aqui, terminou aqui, caiu. Aí você consegue colocar uma ferramenta aqui de ver quanto que se valorizou. Aí você vê que tem os tempos gráficos, né? Você pode ver isso em dia, em minuto, enfim, galera. É mais ou menos isso. Então, algumas dicas aí para você que é iniciante, quer viver do mercado financeiro. Comece estudando aí, vê qual que é o seu ramo, qual é o mercado que você vai começar, né? Bom, outra dica que eu tenho para dar para você, cara, que quer começar e quer viver do mercado financeiro, é saber administrar o seu dinheiro, que é uma coisa que mais de 90% dos brasileiros não sabe, cara. Muita gente acha que sabe, mas na verdade não sabe. Ou seja,
O que é inteligência financeira? Vou falar bem pouco sobre isso, mas eu acho que essa é a coisa mais importante quando você quer viver do mercado. Cara, inteligência financeira é você entender uma coisa muito simples, que para você ter mais patrimônio, você precisa gastar menos do que você ganha. E isso não é tão simples quanto parece, na verdade é mais difícil do que parece. Porque quando você ganha mais, você vai querer elevar o seu padrão de vida. E aí que está o maior erro, porque se você faz isso, você vai estar, ao invés de você estar enriquecendo, você vai ver que você está diminuindo a velocidade que você está crescendo. Então, cara, esse é o maior problema aí que eu vejo, que as pessoas não conseguem sair do lugar. E não tem muito o que falar sobre isso, cara, porque é justamente você identificar que esse é o seu erro e ir atrás de mudar isso. Bom, outra dica que eu tenho pra dar, cara, deixa eu ver. Você precisa ter humildade, cara. Humildade é uma coisa que também é muito importante. Humildade de você pensar o seguinte, cara, eu tô errando aqui e o erro é minha culpa. Você precisa identificar que o erro é sua culpa e tentar mudar isso. Se você não faz isso, você está fadado a cometer o mesmo erro. Então eu vejo muita gente cometendo de você começar no mercado financeiro, não ter resultado no primeiro dia, e aí você ficar desesperado e achar que aquilo não funciona, ou então você achar que aquilo não é pra você, mas você nem tentou o suficiente, sabe? Então esse é um erro também que eu vejo que as pessoas cometem, que é você ser muito ansioso e lembrar que, uma faculdade você fica aí 4, 5 anos para ter resultado, às vezes nem isso. Às vezes você fica estudando aí e não tem resultado, mesmo não achando emprego na área. Então no mercado financeiro, cara, é muito comum você ver pessoas aí, pelo menos algumas pessoas aí que começaram em 1 mês, 2 meses, já tendo ótimos resultados. Então você vê que tem um potencial muito mais rápido. Porém, se você não tem logo de cara, você também não deve achar que aquilo não funciona. Você deve tentar mais às vezes, entende? A persistência que geralmente vai levar ao caminho do sucesso. Então, persistir, cara, lutar para você fazer aquilo dar certo é muito importante também, né? Que a gente chama de resiliência. Então, essas eu acho que são as coisas mais importantes para um iniciante que quer viver do mercado financeiro, cara. Então, passando aqui um pouco do que eu aprendi nesses anos que eu comecei, que eu já estou aí podendo levar uma vida mais focada nisso, né? Então, muita gente me faz essa pergunta e eu quis passar um pouco aí dessa experiência para vocês, justamente para ajudar, né? Aqui o pessoal que me segue, cara, ultimamente tenho tido mais contato com vocês lá no Instagram, então me segue lá no Instagram, que lá eu consigo geralmente responder vocês e responder essas dúvidas que acabam surgindo por lá, e eu trago às vezes para vídeo, vira conteúdo aqui para o canal. E se esse vídeo te respondeu alguma dúvida, te ajudou, ou então, cara, se eu te passei algum conhecimento valioso que de repente você pode aplicar aí na sua vida financeira, cara, deixa aí o seu gostei, que isso me ajuda demais, e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos aí sobre isso. E comenta aqui embaixo que tipo de vídeo você gostaria de ver aqui no canal, que eu posso estar trazendo aí futuramente, beleza? Então, falou, até o próximo vídeo, pessoal.